E aí, galera, beleza? Hoje o Bem-Estar em Foco recebe um convidado que está escrevendo a história da natação amazonense. Ele é campeão brasileiro, atleta do Instituto Pedro Nicolas e dono também de 4 recordes absolutos na natação amazonense, incluindo um que estava de pé desde 1998, com apenas 21 anos, se tornou referência dentro e fora das piscinas, mostrando que talento, disciplina e dedicação podem levar um atleta do norte a quebrar barreiras e alcançar marcas históricas também. Caio Arcos, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de te ter aqui e te trazer aqui porque, para mim, como atleta também, é muito especial ter um outro atleta também que busca e também tem experiências incríveis dentro do esporte. E principalmente que tem um sonho importante que é, inclusive, a gente até chegou a falar um pouco antes, tipo, Caio Arcos, Arcos Olímpicos. Então tem, tipo, uma coisa muito a ver com dedicação, resiliência, persistência. Então, trazer um atleta que busca chegar num lugar tão alto para qualquer atleta é muito incrível e gratificante. Então, seja muito bem-vindo ao podcast Bem-Estar em Foco. E pode falar com a galera aí, dar um oi e também dizer aí quem é o Caio Arcos. Bom, obrigado por me receber aqui. Fico muito feliz pelo convite. Bom, eu tô com 21 anos agora, né? Eu comecei a nadar com 6 anos de idade, comecei a competir com 9. E durante todos esses anos a gente veio colecionando muitos títulos, muitos recordes. E tô muito feliz de estar aqui para poder falar contigo sobre isso e é isso. Caraca, muito legal. E, Caio, antes de a gente se aprofundar mais em todo esse assunto, você se considera uma pessoa muito tranquila ou uma pessoa dentro das provas ou um cara que... E nos treinos também. Ou um cara que, tipo, tá todo tempo com sangue nos olhos em buscar recordes, tempo? Como é que você funciona? Eu acho que assim, eu acho que às vezes eu passo um pouco longe de ser uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Eu faço bastante acompanhamento com psicólogo, porque importante. já tive muitos problemas de ansiedade, essas coisas, que é muito recorrente no alto rendimento. Principalmente porque quando a gente está no alto rendimento, a gente se cobra muito. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer melhorar o nosso tempo. Quando a gente vai nada uma prova, aumenta um segundinho, a gente já se cobra muito, porque a gente dedica literalmente todo o nosso dia para natação, para o esporte, treina a semana inteira, todo dia, muito tempo dedicado a isso e a gente sempre quer estar na nossa melhor forma. Então, eu sempre tô buscando ser melhor do que eu fui nas últimas competições e sempre tá nadando na melhor forma que eu puder, sempre. Pô, legal. Eu me identifico bastante também. Então, caraca, vai ser um papo muito bom, certeza. E, cara, quanto tempo, com quantos anos você começou na natação? Como foi pra você entrar nesse mundo da natação? Já veio de família ou foi um gosto... Tipo, há um momento que alguém da tua família te colocou ali e tu se identificou. Como foi essa introdução na natação? Como foi entrar? Bom, eu acho que a minha família tem muito do esporte, eles gostam muito de esporte, mas eles são muito mais do futebol. Eu comecei a nadar com 6 anos de idade, depois que a minha pediatra me liberou, porque eu, desde pequeno eu tinha muito problema de asma. Sim. Aí, com 6 anos, a minha pediatra me liberou para fazer natação. Aí eu comecei a nadar lá no SESI, porque eu estudava lá quando eu era pequeno. E comecei a fazer natação lá no SESI. E por problema de asma mesmo, quando eu comecei a nadar, eu ia bem pouco assim. Tipo, eu ia uma semana, um mês. Aí depois parava por um mês também. Aí, com 9 anos, eu comecei a competir. Foi quando eu fui para a equipe do professor Fernando. E aí foi quando, com 9 anos, assim, finalzinho de 2013, quando eu já tinha 9 anos, eu fui para minha primeira competição de graduados. Na minha primeira competição de graduados, eu já consegui me graduar. Caraca. Pelo costas, sempre nadei costas. E desde lá, assim, não parei mais de competir e de viver esse mundo de natação. Sim.
E em que momento você percebeu, tipo, ok, eu posso ser um atleta de alto rendimento, eu quero realmente buscar viver ao máximo disso, quero me dedicar a isso e quero buscar estar entre os melhores do mundo em uma Olimpíada. Como foi isso? Bom, é uma coisa assim que eu tenho certeza de quando aconteceu, sabe? Que eu sei que aconteceu nesse momento, nesse ano, depois de tudo que tinha acontecido, foi em 2018, quando o ano que eu comecei a treinar com o Léo, em 2018, foi o ano que eu, assim, comecei a conquistar muitas coisas. Porque antes a natação era mais uma coisa assim, por saúde, eu nadava ali por lazer, competia ali por lazer também, nada muito sério. E aí, quando eu fui pra 2018, o Léo até fala até hoje que quando eu cheguei na mão dele eu não queria treinar muito, era meio preguiçoso pra treinar. Só que aí, em 2018, assim, na metade do ano, eu fui convocado pra seleção brasileira pela primeira vez pra ir para um sul-americano. E era uma coisa assim que veio muito do nada pra mim, sabe? Porque eu não esperava isso, eu não tinha pensado nisso de tipo, eu quero ir pra um sul-americano, assim. Foi algo que veio assim do nada, entendeu? Sim. E depois dessa experiência de ser convocado aí e ir pra fora e ver o nível da competição, foi quando me despertou uma vontade de querer mais, de treinar mais e estar no nível... nesse nível internacional de competição. E também no mesmo ano eu consegui minha primeira medalha em campeonato brasileiro, que foi nos Jogos Escolares. Foi um bronze no 100 costas. Então foi mais um motivo de eu querer mais ainda, entendeu? Caraca. E sempre quando a gente vai pra fora, a gente parece que acaba sendo mais também desafiada, né? Sim. Tanto é que eu falo isso porque, tipo, eu realmente lembro que, pra mim, eu não sei se você teve essa percepção também, mas pra mim, antes de sair pela primeira vez daqui pra ir competir, tipo, a um nível nacional e principalmente internacional, eu realmente achava que eu estava ali no meu ápice, que eu estava sendo incrível, bom, ninguém imbatível. E chegando lá, a gente tomava aquele impacto de tipo assim, caraca, Sim. a galera é de outro mundo, a galera é tipo nível absurdo. Então, não sei se você teve esse impacto também, mas caraca, é absurdamente uma experiência assim que você fala, pô, eu preciso me entregar mais, preciso me esforçar mais e preciso melhorar mais. Sim. Então, tipo, eu realmente me identifico bastante com o que você falou, porque essa virada de chave também pra mim dizer, pô, eu quero viver disso, foi exatamente nesse momento em que, tipo assim, eu falei, caraca. A gente vê um outro mundo, basicamente. Porque a gente tá acostumado com as competições aqui no Amazonas, em Manaus. E aí, quando a gente vai pra um lugar onde a gente vê uma competitividade muito maior do que a gente tá acostumado, motiva muita gente a querer ser melhor. Sim. Mas em relação a isso, você acha que lógico, depende muito também da questão do treinador, mas você acha que se mantém um nível competitivo assim, ou seja, ter mais incentivo para ir para mais provas poderia te ajudar a evoluir muito mais também? Sim, assim, eu e o Léo, a gente sempre... Porque, assim, a gente aqui no Amazonas, a gente meio que tá muito longe dos polos, né? Sim. Aqui a competitividade não é muito grande. Então, a gente procura estar sempre o máximo nessas competições grandes que tem, pra gente sempre se manter competitivo, motivado a querer muito mais, motivado a sempre estar dando o nosso melhor. E nas competições aqui em Manaus, ele até fala que a nossa motivação que a gente usa é bater os recordes, ir atrás de cada vez mais recordes em mais provas. Tanto que atualmente eu sou o maior recordista absoluto da história do Amazonas. Atualmente eu tô com 7 recordes absolutos. No 50, 100, 200 costas. 100, 200 livre, 200 e 400 medley. Aí agora a gente tá buscando o 50 livre, que eu tô por 10 centésimos. Caraca, é tão perto e tão um longe. ajuste que tá faltando pra esse 50 livre pra gente completar 8 recordes. Caraca, que massa. Que no caso, inclusive, é o recorde de 200 livres que durava, tipo, desde 1998. Sim.
E também outros recordes estaduais, né? Que é os 50, 100, 200 costa. E também algumas conquistas também no campeonato internacional, no campeonato nacional brasileiro, né? Sim. Nível brasileiro. E qual desses recordes teve um sabor especial pra ti? Eu acho que eu tenho muito apego em todos os meus recordes. Eu gosto muito de todos Sim. que eu tive. Todos foram momentos muito especiais, mas eu acho que o primeiro tem aquele... Um gosto... diferente, sabe? Diferente, um sentimento diferente. Um sentimento porque assim, bem é o especial. primeiro, né? E foi... É que dá o pontapé ali pra te e buscar foi na minha outros. principal prova, foi em 2020, durante a pandemia. Uhum. Eu tinha 15 ou 16 anos ainda. E por eu ter essa idade, 15, 16 anos, eu bati o recorde do Piscinini, que no 200 costas, que até hoje é o único atleta olímpico que a natação amazonense tem. Caraca. Então, eu bati esse recorde quando eu tinha, acho que 16 anos. No 200 costas, o recorde era 2:13, eu acho. E já durava há muito tempo, mais de 20 anos de recorde. Sim, sim. E eu nadei 2:10 naquela competição, então foi um momento muito especial, sabe? Não foi, com certeza não foi só pra você. Acho que, tipo, a arquibancada toda deve ter ficado maluca, porque, caraca, só de você bater um recorde estadual, que já é uma coisa muito difícil, imagina você bater um recorde de um cara onde, tipo, ele chegou a um nível onde todos os atletas querem chegar, que é o nível olímpico, está aí nas Olimpíadas, com os melhores atletas selecionados do mundo. Sim. Então, com certeza, esse deve ter sido um gosto especial. E, inclusive, eu acho que eu tatuaria também. E, cara, como é quebrar essas marcas pra você hoje? Que foi, tipo, por exemplo, esse, que foi há mais de 20 anos. O que passou na tua cabeça? Como foi pra você lidar com isso? A ficha caiu ali naquele mesmo momento? Ou tipo, você foi digerindo aos poucos e falou, caraca, eu realmente posso ser muito melhor e posso estar entre os melhores do mundo? Eu acho que, assim, pra mim, os recordes é muito... algo que eu procuro, que eu busco bater esses recordes, que é de uma forma como me motivar também a ser bem melhor. E bater recordes em diferentes provas. Sim. Pra me desafiar, sabe? Me desafiar a ser melhor em muitas provas. Além das minhas provas principais. Porque, por exemplo, hoje em dia... o recorde era 2:13. Hoje em dia, eu já tô nadando pra 2:4. Então, eu já baixei muito o recorde, sabe? Sim. Então, pra eu bater esse recorde de novo, eu preciso baixar meu tempo. Então, eu acho que eu procuro sempre ser melhor do que eu já fui, sabe? Sim, tu vai se Tentar superando. me superar, sabe? Porque desses recordes que eu já tenho, literalmente eu preciso me superar, sabe? Sim. Porque eu já bati eles uma vez e pra eu bater de novo eu tenho que me superar. Então, eu tento sempre ser melhor do que eu já fui. Então, quando eu bati esses recordes, eu acho que era muita coisa assim da ficha cair na hora, sabe? Sim. De eu ficar muito feliz que eu bati, comemorar muito. E acho que é isso. E tu já... Então meio que era um sentimento de, tipo... eu bati o recorde, mas, tipo, é porque eu realmente trabalhei, então tu já sabia do quanto tu trabalhou para aquilo. Sim. E já ia com a mente, tipo, preparada pro recorde, então. Sim, Você já entrava ali na prova... Muitos principalmente dos mais recentes, assim. Eu sabia que eu tinha me preparado, eu sabia que eu tinha dado tudo que eu podia, eu sabia que eu tinha treinado muito para bater aquele recorde. E quando eu batia, era uma comemoração de tipo... Caramba, consegui. Sim. Realmente funcionou, deu certo. Então... Dever cumprido. Agora é buscar mais, foco nos próximos objetivos. Sim. Então, acho que é isso.
Pô, que show, que massa. Eu acredito muito também nessa questão de que a gente deva se superar, principalmente aqui no nosso estado. Eu acho que em muitos momentos eu também vivi bastante assim, tipo, não... Porque como você falou, aqui realmente a gente não tem tantas referências de tipo, muitas provas pra gente estar a todo nível brigando realmente a nível, tipo, nacional como Sim. brigamos, a nível mundial, a nível internacional. Então... poder se superar, já que, vamos dizer, colocamos um bom tempo e a gente ir buscando isso, tanto nos treinos quanto na própria competição, é uma forma de a gente criar um espelho de um objetivo, de uma pessoa em que possamos superar, criar um objetivo maior. Então, acho que é uma Sim. forma de espelhar mesmo. Tipo, buscar aquele certo tempo em que a gente almejou durante os treinos. Sim. E, então, eu usei bastante isso também de referência nos meus treinos. E assim a gente vai conseguindo evoluir. Aos poucos, eu acredito ainda que essa questão de a gente conseguir sair mais, de ter também mais incentivos, tanto do Estado... quanto do nosso município, para que a gente consiga sair, ter mais apoio para ir para fora, Sim. ter mais apoio para poder realmente começar a ficar disputando com uma certa rotina a nível nacional. Acho que com certeza o Amazonas em si teria muitos atletas como você, por exemplo, brigando a nível tipo internacional. Então, isso acho que fica até pra gente deixar como uma crítica construtiva pra galera observar realmente isso. Porque acho que essa é a oportunidade pra gente. Sim. Oportunidade do pessoal também crescer, exato, porque querer mais. Tem muita gente boa. Acho que muito... Tipo assim, a gente tem atletas bons, só que eles precisam dessa experiência também pra eles realmente quererem estar nesse nível e... quererem alcançar esses objetivos maiores. Sim, porque fica muito monótono também, Sim. né? Você ficar todo o tempo ali. Apesar de ter essa questão de a gente buscar recordes, por exemplo, isso que o seu treinador faz, o Leandro, que a maioria das vezes a gente chama de boy, né? Então, o que o Leandro faz de a gente ir buscando os recordes dentro das etapas é justamente uma forma de a gente conseguir ter um parâmetro de melhora. Sim. Então, justamente porque não temos esse... Como eu posso falar? A gente não tem referências dentro do nosso estado para a gente começar a evoluir. Então, o treinador dele procurou formas de poder fazer com que ele consiga ter uma evolução maior. Mas podemos ter de uma forma melhor ainda, que é a mesma forma que a galera do Sul, Sudeste tem, do Nordeste, que é tipo se encontrar por muitos finais de semana para competir a todo tempo a nível internacional, a nível nacional. E isso faz com que a gente evolua muito mais rápido. E isso é fato, é real. Por exemplo, eu já passei uma temporada inteira competindo a nível nacional e comecei a evoluir muito. Foi a melhor temporada da minha vida. Muitos momentos eu tive umas quedas, mas ainda assim eu estava no ápice da minha performance. Então é justamente isso que a gente busca. Mais incentivos também para que a gente... E apoio para que a gente consiga sair do nosso estado, que não é tão fácil, para poder ir competir. Então fica aí a crítica construtiva. E... Kai, como funciona a tua rotina de treino, dieta, sono e agora a conciliação, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes com teus estudos e a tua vida pessoal também. Como funciona essa tua rotina? Bom, a gente tinha falado um pouquinho antes que para esse segundo semestre o meu treinamento mudou um pouco, que eu vinha de um ciclo de fazer 10 treinos por semana, só de água, então era 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, de segunda a sábado, treinando todo dia. E agora mudou um pouco. Nesse intervalo entre o treino da manhã de natação e o treino da tarde de academia, eu faço meus estudos, aulas, exercícios, essas coisas. E a vida pessoal vai acontecendo assim, quando dá. Te entendo, cara. Eu te entendo muito bem. Mas e como funciona essa questão da rotina dentro dos teus treinos? Como funciona o teu treino?
Sempre tem um período mais forte, período mais leve? Como funciona, mais ou menos, pra galera entender? O treinamento, ele é construído, assim, digamos assim, para ter 2 picos durante o ano. Sim. Então, um na metade do ano e um no final do ano. Porque são vários ciclos, assim, de treinamento, entendeu? Uhum. A gente começa o ano na pré-temporada, que é ali um treinozinho de boa para voltar à rotina e tal. E aí a gente entra na base, que são 2 fases de base. Aí a gente treina a base, que é, assim, um período que a gente treina muito mais volume. A gente treina muito mais quilômetros por sessão, para poder a gente condicionar o corpo, ficar em forma, acumular tudo que a gente puder acumular, para quando chegar mais próximo das competições principais, a gente entrar no específico. Que a gente pega tudo aquilo que a gente acumulou e vai pro específico, vai especificar para Cada prova. Cada prova. No meu caso, quando a gente entra na parte do específico, eu começo a treinar muito mais costa, que é o meu estilo principal. Então, a gente faz séries mais direcionadas para as nossas provas principais e tal. E aí, esses treinos variam de 1h30 a 2 horas. E durante a semana tem um treino 80%, um treino 90%, um treino muito forte. E de vez em quando a semana tá muito pesada, que é assim, um treino forte. Aí durante a semana tem um treino que é regenerativo pra gente voltar, recuperar um pouco o corpo. Respirar, porque os treinamentos não são, assim, 100% fortes todo o tempo. A gente precisa de níveis, assim, de esforço pro nosso corpo ir evoluindo. Sim. E pra galera entender, quanto quilômetros mais ou menos em um treino vocês costumam fazer? Por treino é assim, 6 quilômetros. De 5 a 6 quilômetros ou mais, 6,5 km, que dá assim as 2 horas. E sempre bem dinâmico, né? Então tem pausas, tem estímulos, sim, a gente tem... Todo treino tem perna, tem braço, série de educativo. Geralmente a gente faz quando a gente treina em equipe, a equipe completa, assim, a gente faz revezamento para ficar mais dinâmico, mais legal. E aproveitando esse gancho aí, falando sobre a rotina de treinos e tal, qual é a tua equipe? Fala o local onde vocês treinam, quem quiser conhecer. Aproveita já pra chamar a galera pra treinar com vocês também. Eu tô aqui com a blusa do Instituto. Eu treino no Instituto Pedro Nicolas, que é lá no Clube da Caixa, ao lado do Tribunal de Contas. Eu tenho os treinos da parte da manhã, que agora os treinos da manhã começam 5 da manhã. Caraca. Tem gente que vai treinar às 5 da manhã, eu treino no horário das 6. Das 5 às 9 horas, aí a parte da tarde começa às 16. Então tem vários horários para treinar e tal. Sem desculpa. E aí a gente tem lá a equipe de natação, tem a escolinha. E basicamente a gente é o melhor clube de natação do Amazonas. Vamos botar do norte. Do norte. O melhor clube de natação do norte. Do norte. Atualmente é isso. Sim. E vocês estão convidados para ir lá, viu? Conhecer. Eu, inclusive, indico demais. E eu preciso voltar para lá. E, Caio, e como funciona essa questão do teu descanso, do sono, que é super importante pra gente que busca alto rendimento? Como funciona a questão da tua alimentação, dieta? Como funciona, mais ou menos, pra galera atender? Quantas refeições no teu dia você chega a fazer? Quantas calorias, mais ou menos, você já chegou a contar? Bom, eu faço acompanhamento com um nutricionista, né? E aí, assim, como eu já sou uma pessoa magra, que não tem tanta tendência pra ganhar muito peso, e eu treino muito, então a minha dieta, digamos assim, não é tão regrada. Eu não sou, assim, proibido de muitas coisas, de comer muito e tal. É muito privado, né? Eu, assim, só não pode comer muita besteira, essas coisas. Tem que cuidar da saúde também. Evitar gordura, óleo, fritura. Eu sou bem livre, assim, em relação à comida. Eu posso comer bastante. Posso, de vez em quando, fazer um lanchinho, um hambúrguer, alguma coisa assim, pizza. Inclusive, até durante as competições, pizza é uma refeição recomendada pra gente. Caraca.
Porque é Virei nadador, galera. é uma refeição que é muito... Dá muita energia pra gente. É massa, é queijo, Sim, com tem óleo, aquele essas toquezinho coisas. de gordurinha Sim, que a gente precisa desse estoque de energia, sabe? Sim, sim. Durante a competição. Caraca. Então, é uma coisa, tipo, pra mim, em particular, não é tão regrado essa parte da alimentação. Então, eu faço... tenho café, Boa. eu tomo café quando eu acordo, vou pro treino. Aí tem os suplementos também de intratreino que eu tomo pra não perder tanto peso durante o treino. Sim. Porque eu perco peso com muita facilidade. Aí quando eu volto do treino, eu como de novo. Aí durante o dia, caso eu sinta alguma fome, eu como alguma fruta, algum iogurte, alguma coisa assim. Almoço, merenda antes de ir pro treino, merenda quando volto do treino. Tá certo. Janta. Aí depois da janta come alguma coisa, se quiser ainda antes de dormir. E é isso. E o sono que a gente tenta deixar nas 8 horas por noite, no mínimo, pra gente estar bem descansado pra aguentar um dia inteiro de treino. Caraca, é puxado. E muita comida. Cara, e assim, essa questão da alimentação, tipo, já chega um momento onde, como a gente falou, que a suplementação também é muito importante, principalmente nessa questão quando você está em um alto nível, onde você exige muito do seu corpo. E então, como você tem algum acompanhamento específico? Quem é seu nutricionista? Fala aí também pra galera conhecer também, aproveita. Tá. Bora engajar os teus parceiros. Sim, eu tenho o meu nutricionista, que é o Alonso. Ele cuida de bastante atletas também lá do clube. Ele é um ex-atleta do Léo. Então ele sabe então, como entende. sabe como a gente treina, ele entende como os nossos treinos funcionam, do que a gente precisa. Então ele é bem direcionado assim as coisas que eu tomo, dos suplementos. São muitos suplementos, assim, tipo assim, de cabeça, eu tomo creatina, glutamina, o intratreino, hipercalórico, betalanina, os pré-treinos. Sim. Aí tem as vitaminas, assim, de vitamina C, polivitamínico, essas coisas que a gente tem que tomar pra ajudar na imunidade. Pra ajudar na imunidade, que a gente não pode ficar adoecendo também toda hora, porque senão atrapalha no treino. Sim, exatamente. A gente tem que tentar ficar basicamente o ano inteiro sem gripar. Gripar quando a gente tiver folga. Exatamente, isso é super importante, principalmente pra gente que não pode perder treino. Pra gente perder o mínimo de treino possível durante o ano. Sim. E, Caio, o que as pessoas não veem no teu Instagram sobre a sua vida de um atleta de alto nível? O que as pessoas não veem, mas você acha que elas deveriam saber? Bom, assim, eu posto bem pouco no meu Instagram de natação. Eu posto basicamente quando eu tenho competição, os meus resultados de competição, assim, também pra mostrar meus resultados pra quem estiver interessado em ver. Fazer um marketing também, né? E então eu mostro bem pouco assim da minha rotina de treinos no meu Instagram, então eu acho que é assim uma rotina de treino bem pesada. A gente faz muita coisa para chegar no nosso resultado, porque assim, a gente posta quando tem o resultado já, quando tem o grande resultado. Então as pessoas não veem o dia a dia, porque é literalmente todo santo dia, treino de água, treino de academia, suplemento, alimentação, dorme cedo, acorda cedo. Então, acho que assim, se eu fosse mostrar alguma coisa, eu mostraria mais a minha rotina, assim, para as pessoas meio que se conscientizarem que não é não é simples, sabe? Não é só chegar ali e dar o resultado. Que está onde você está exige todo um trabalho. Muito trabalho. E assim, nem sempre a gente trabalha todo dia, treina todo dia. E nem sempre o resultado vem. Então, trabalhar sempre pensando que a gente vai conseguir o melhor resultado. Mas também saber que nem sempre esse resultado vai vir. E quando esse resultado não vir, a gente tem que continuar trabalhando. Porque uma hora ele vai vir.
Uma hora ele vai chegar. Isso é super importante. Essa questão que você falou é realmente... a vida de um atleta, principalmente, tem muitos altos e baixos, né? Não tem uma constância. Principalmente sabendo que existem outros atletas que têm, por exemplo, a mesma garra, a mesma intensidade, têm o mesmo desejo de estar entre os melhores. Então, nunca vai ser um 100% ali. Sempre vai ter um momento onde a gente não vai conseguir... mesmo trabalhando duro, mesmo ali estando todos os dias, sem faltar, todos os dias comendo de uma forma correta, todos os dias treinando, acordando cedo, dormindo tarde por conta de treino. E a gente não vai ainda assim estar 100% destinado a ganhar. Sim. Mas que caso ou não haja uma vitória, a gente ainda está de cabeça erguida e pronto para voltar à rotina de treinos e tentar mais uma vez, né? Acho que esse é o principal ponto. E, cara, falando nisso, você já pensou em desistir? Já. E o que te fez continuar também? Bom, assim, durante a nossa vida de atleta, a gente fica muito desmotivado muitas vezes. Após um mau resultado, que a gente se esforçou muito para estar lá, a gente volta desmotivado de pensar, caramba, eu vou ter que fazer tudo de novo. E eu ainda não tenho certeza se vai dar certo, né? Sim. A gente fica desmotivado. Acho que assim, o momento que eu basicamente parei de nadar foi de 2021 para 2022. Sim. Após a pandemia, assim... Durante a pandemia, quando começaram a liberar um pouco as coisas, e aí eu ainda não podia voltar para a escola, a única coisa que tinha para eu fazer era treinar. Então eu treinava de manhã e de tarde, todo dia. Eu treinava muito nessa época, estava treinando muito, 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 como eu nunca tinha treinado antes. E eu fui para um brasileiro no final de 2021, e nesse brasileiro, assim, eu tinha treinado muito para esse brasileiro. E aí, eu lembro que eu peguei 4º lugar por 15 centésimos. E aí, eu voltei, eu fiquei bem frustrado. Porque, caramba, é um 4º lugar, quase eu entrei no pódio. E eu nunca tinha pegado pódio de brasileiro CBDA ainda, né? Porque eu só tinha brasileiro estudantil. E aí, veio 2022, teve o brasileiro de novo, peguei outro 4º lugar. Aí, mas tudo bem, vamos pro brasileiro de final de ano. Final de 2021... Não, peraí, eu me perdi um pouco. Pera, deixa eu lembrar de novo. Pode ficar à vontade, qualquer coisa ele dá um... Eu me perdi. Foi assim. Comecei a treinar e tal, dobrado, em 2021, por conta da pandemia. Aí, meio do ano de 2021, eu fui para um brasileiro. Nesse brasileiro do meio do ano de 2021, que foi em Recife, eu fiquei em 4º lugar por 15 centésimos. Aí, ok, vamos voltar de novo, vamos voltar mais forte pro brasileiro de final de ano. Quando chegou no brasileiro de final de ano, o programa de prova estava assim, em um dia eu nadava sem costas, aí eu ia ter um dia off, e no terceiro dia eu ia nadar o 200 costas, que é a minha prova principal, que era a que a gente mais tinha treinado, e que a gente sabia que a gente ia estar no pódio. A gente tinha certeza que a gente tinha treinado para estar no pódio. E quando eu nadei os 100 costas, eu nadei muito bem, baixei meu tempo, e isso já deixou a gente esperançoso para um 200 costas ótimo, né? Que a gente fosse entrar no pódio. Quando chegou no 200 costas, eu nadei eliminatória mal, mas eu consegui pegar a final. E quando chegou na final, eu fiquei em 6º. Nadei muito mal, nadei pior que a eliminatória. Caraca. E assim que eu voltei para Manaus desse brasileiro, eu lembro direitinho, assim, como foi a minha semana depois desse brasileiro. Eu cheguei numa sexta, no sábado eu já tinha que treinar. E foi um treino, assim, muito duro, muito longo, porque no domingo eu ia nadar a travessia Almirante Tamandaré. Então, 10 quilômetros atravessando o rio. E quando eu cheguei desses 10 quilômetros, eu fiquei, meu Deus, não dá mais pra mim. Não quero mais viver essa vida, não quero mais nadar. Já deu pra mim a vida de natação. Caraca. Porque foi, assim, muito em sequência, sabe? Sim. E aí,
Quando terminou o ano de 2021, eu passei as festas de final de ano e tal. E logo assim, no início do ano, eu viajei com meus avós pro interior do Pará. E assim, eu passei basicamente 2 meses parado sem nadar. E eu não tinha mais... Eu não queria mais voltar. Pra mim, eu já tinha decidido que eu tinha parado. Passei 2 meses parado, o pessoal já tinha voltado e tal. E aí, o meu técnico, Léo, me mandou mensagem, assim, mais ou menos de março pra abril, de fevereiro pra março, na verdade. Que ia ter a seletiva pra Ginasíade. Que a Ginasíade é um mundial escolar, né? Sim. E eu tinha acabado de começar meu 3º ano na escola. Era o último ano que eu podia participar dessa Ginasíade. Sim. E aí ele falou, bora lá, bora tentar. A gente vai pra lá sem muita expectativa, a gente vai pra lá pra competir e tal, normal. Aí eu lembro que eu voltei, eu treinei basicamente assim 1 mês e meio. Eu lembro que, assim, 3 dias antes da viagem eu nem fui treinar, porque realmente nessa época eu não queria mais. Eu nem tava indo treinar direito, não tava treinando direito. Já tava sem expectativa pra aquela Sim, prova. aí quando eu fui pra lá e tal, eu tava com 2,9 na época. Tinha nadado 2,9 no Brasileiro do meio do ano, né, de 2021. E eu tava com esse 2,9, ó, há muito tempo já. Já não tinha mais esperança de nada. E aí, quando eu fui nadar a eliminatória, o Léo falou, tipo assim, passa 150 nadando grandão e dá um tiro no último 50 metros pra gente ver como tu tá. Quando eu nadei eliminatória, eu nadei teoricamente de boa, né? Eu nadei 2,8 já baixei 1 segundo na eliminatória. E assim, a gente ficou, tipo, como assim? O que aconteceu, assim, do nada? E aí, vamos pra final. Eu tava com o melhor tempo da final, assim, e na final, do nada, eu nadei 2,6. Baixei 2 segundos. Mais 2 segundos e peguei a vaga pra seleção do Mundial Escolar, que foi na França, em 2022. E foi isso que me motivou a continuar, né? Caraca, depois de ter basicamente desistido, eu voltei sem muita esperança e baixei 3 segundos em uma competição. E peguei a seleção pro Mundial. E no Mundial eu fiquei em 5º lugar, no 200 costas. Caraca, resultado muito bom. E desde lá, depois desse ano de 2021 conturbado, começou isso na França. E no final do ano eu tive o meu último sul-americano na Copa Pacífico, que foi na Bolívia. E eu nunca tinha ganhado nenhuma medalha de sul-americano. Sim. E nesse ano eu peguei 13. Caraca, muito bom, que da hora. Aí foi assim uma coisa que me motivou a querer muito mais, sabe? De nenhuma medalha de sul-americano, em um único sul-americano eu peguei 13 medalhas. Caraca, isso é muito bom, Marcos. Caraca. Foi assim, 13 medalhas, né? 3 foram de revezamento e 10 foram individuais. Sim. Minhas. Caraca, isso, muito massa, Caraca, não, sensacional. A história teve uma reviravolta absurda. E aí, mas inclusive, o que você deixa pra galera, claro, em relação à sua história, por exemplo, apesar de ter ali aquele peso, já tá com todo aquele peso, toda aquela frustração naquele momento e ter falado, não quero mais, e aí, mas o que você deixa pra galera, assim, pra realmente eles continuarem acreditando que é possível, não desistir? O que você pode deixar pra galera? Bom, eu acho que eu não posso falar que, tipo assim, não desiste, porque você ainda vai conseguir muita coisa, porque eu acho que é muito de cada indivíduo, sabe? Acho que cada indivíduo sabe o seu limite, cada um sabe onde quer chegar, cada um tem os seus objetivos e tal, mas acho que assim, muito mais pra vida no geral, não desistir depois de assim, não conseguir o seu objetivo, sabe? Continuar persistindo, porque no sentido de não desistir dos seus sonhos, sabe? Se você sabe que você quer aquilo e você sabe que você tem potencial para conseguir aquilo, então depois de um resultado que não deu certo, de um período que você não nadou bem,
não desistir e continuar, sabe? Porque uma hora esse resultado vai chegar. Porque você tá se esforçando, você tá dando o seu melhor. Sim. É muito assim, de momentos, sabe? O esporte é de momentos. Sim. O nosso corpo funciona de uma forma, a gente tem picos fisiológicos em alguns momentos, a gente pode estar doente em alguma competição e a gente nem sabe. A gente tá se sentindo bem, vai lá, nossa, vai ser a melhor competição da minha vida e não deu certo. Mas aí a gente tá lá numa competição qualquer, a gente veio de um momento que não foi tão bom, não tá esperando nada, e nesse momento que a gente não tá esperando nada, as coisas acontecem, sabe? Então acho que as coisas acontecem no momento certo, quando é pra acontecer. Sim, pô, bom demais. Isso aí. Eu confio muito nisso, eu acredito muito também nisso. Inclusive, eu poderia passar as mesmas palavras que você passou pra galera também. Então, faço das tuas palavras a minha também. E, cara, qual é a competição que ainda tira o teu sono, te deixa ansioso só de tu pensar nela? Troféu Brasil. Troféu Brasil? Troféu Brasil. Por quê? Pra quem não sabe, o Troféu Brasil é a competição mais importante da natação brasileira. É o brasileiro absoluto, onde todo mundo nada com todo mundo, todas as idades. Sim, não tem diferenciação, não tem categoria, isso. todo mundo todas junto. as idades, todo mundo junto. Então, ali, quando a gente tá no Troféu Brasil, a gente nada com atletas olímpicos, literalmente, né? Com atletas olímpicos, medalhistas olímpicos. Então, é um outro nível, é um outro sentimento nadar essa competição. A primeira vez que eu nadei o Troféu Brasil foi em 2023. E o meu primeiro Troféu Brasil, assim, foi mágico. Eu saí daqui de Manaus, antes do Troféu Brasil, eu tinha o 18º tempo do Brasil, no 200 costas. Chegando lá, eu fui o 5º do Brasil. Que da hora. Então, foi uma competição muito importante pra mim, me desafiou muito e me motivou a ir muito mais além, sabe? Sim. E aí, nos anos seguintes, 2024 e esse ano, eu não fiz Troféus Brasil tão bons. Então, eu quero muito uma medalha de Troféu Brasil, quero muito ser um medalhista absoluto. Já fui campeão brasileiro, que era uma coisa que eu queria muito também. Mas agora eu também quero ser medalhista de Troféu Brasil. Então, eu acho que esse, no momento, é meu foco principal na natação. Sim. Ser medalhista de Troféu Brasil, ser medalhista absoluto. Tá entre literalmente os melhores do Brasil. Caraca, isso é muito massa. E estando realmente dentro, competindo com a galera ali que já alcançou aquele sonho olímpico, qual foi a tua sensação ali no meio deles? Caramba, assim, no meu primeiro Troféu Brasil, eu lembro que eu não tava tão nervoso, eu tava bem de boa, porque eu não tinha nenhuma responsabilidade de ir lá, fazer um tempo que, caramba, meu Deus, ele vai ser campeão olímpico agora. Eu fui sem essa responsabilidade, sabe? Eu tava querendo ser melhor que eu, e eu acho que... Tava leve. Eu acho que eu tento levar esse sentimento para todas as competições que eu vou, de não ter de não colocar tanta pressão e tanta responsabilidade em cima de mim. Porque se eu colocar tanta responsabilidade, vai ficar aquele negócio muito maçante. E quando o resultado não vir, eu vou me frustrar muito mais. Então eu tento levar de uma forma bem leve e aproveitar bastante a competição, aproveitar a competição com os meus amigos, aproveitar que eu tô ali no meio dos melhores e aproveitar realmente essa experiência, sabe? De estar... No meu primeiro Troféu Brasil, eu nadei do lado do Léo de Deus. O Léo de Deus... Caraca, Léo de Deus, gigante. O Léo de Deus ele literalmente nadou essa prova nas Olimpíadas. Ele é atleta olímpico nos 200 costas também. Então, eu nadei do lado dele então foi um sentimento, assim, muito incrível, de felicidade, de satisfação e de ver onde eu tava chegando, sabe? De ver... Sim. Pô, foi incrível. Inclusive, foi uma prova que eu cheguei a assistir em casa também.
que tava passando, eu realmente cheguei a assistir tanto a fase eliminatória quanto a principal, né? A final. E, pô, foi emocionante, tipo, de arrepiar, a galera torcendo, no grupo da natação todo mundo doido. Então, pô, é absurdo de te ver lá competindo entre os gigantes da natação e principalmente, como você falou, um cara que já foi pra Olimpíada, e você tava lado a lado e em um momento você ainda chegou a, tipo, estar à frente, então isso foi realmente incrível. Eu acho que isso mostra o quanta garra, persistência você tem e o quão longe você pode chegar, até porque você tem só 21 anos, então ainda tem muita coisa pela frente. Eu já escutei muito isso também, de a galera falar, por conta da nossa idade, o quanto temos pela frente. E realmente temos muito. A gente ainda tem muito o que viver, muito o que aprender. Sim. E com certeza eu acho que ainda vamos estar entre os melhores. E eu não tenho dúvida que você vai logo estar entre os melhores. Você já está disputando por isso e acho que isso já é um passo gigante para qualquer atleta. Então, você já está uns degrauzinhos acima. Então, realmente não perder esse foco e nem esse brilho. Porque é o que você passa para a galera. Você inspira muita gente, inclusive, no meio da natação. Então, é ir para cima e buscar os resultados e principalmente os objetivos. Acho que isso que move, né, a gente, objetivo. Então, seu objetivo, rumo às Olimpíadas. Sim. E, cara, se tivesse que escolher entre quebrar um recorde sul-americano ou disputar uma Olimpíada, acho que não é uma dúvida, mas qual que seria o teu primeiro? Acho que disputar a Olimpíada sem dúvida, sabe? Porque, assim, por mais que um recorde sul-americano seja muito importante, assim, é literalmente você ser o melhor atleta daquela prova na história da América do Sul. Tipo, nunca ninguém em toda essa história do mundo nadou melhor que você e mais rápido, sabe? Sim. Mas acho que a experiência de estar no maior evento esportivo do mundo, entre os melhores, assim, tipo... O pessoal não é humano, basicamente, sabe? Não é. Eles são super humanos, sabe? Eles são outro nível. Sim. Então, acho que tá nesse meio de... Caramba, eu tô aqui no meio deles, sabe? Então... E... assim, não tenho como explicar, sabe? É exatamente isso. Ficar sem palavras, galera. Porque até eu falando sobre isso, só de pensar já causa arrepio, emoções, de, tipo, só de imaginar o quão grande isso poderia ser. Porque a gente pensa assim, tem um Mundial. O Mundial já é uma coisa, tipo, absurda. Mas... É um evento onde acontece a cada 4 anos, né? Então... Isso. É muito mais restrito, assim, sabe? Isso. É muito mais... selecionado pros não super-humanos, mas os caras que são além de super-humanos. Porque, assim, você pode estar bem nesse ano, mas não importa se você tá bem nesse ano, bateu o recorde mundial esse ano, mas chegou no ano das Olimpíadas, você não tá na sua melhor forma e você não conseguir, entendeu? Sim. Então, fora que você tem que ter uma constância durante esses 4 anos, né? Então, é muito difícil se manter assim, dessa forma, para um atleta. Então, você não tem que ser um atleta normal, você tem que ser literalmente o atleta. Você tem que estar bem na hora certa, no momento certo, porque exatamente. Não adianta você fazer o índice olímpico 3, 4 anos antes, sendo que quando chegar lá na hora da prova que vale... Você não faz o índice olímpico por 1/100, sabe? Você não faz. Sim, exatamente. Você tem que estar bem na hora certa, no momento certo, no dia certo. Porque tem que ser naquele dia, ou senão não vai ser. Exatamente. E, Caio, vamos fazer esse quadro de ping-pong, que é... Simplesmente a gente vai trocar perguntas e respostas bem rápido. Beleza. Mas, vamos lá. Fala aí um ídolo no esporte. Eu acho que César Cielo, assim, de todo César Cielo. mundo. É o primeiro campeão Por olímpico. quê? Primeiro campeão olímpico do Brasil. O recorde mundial de 50 livre dele tá até hoje. Então, acho que ele foi, assim, a pessoa que mostrou para todo mundo que era possível a gente nós do Brasil, a gente tá ali no meio dos gigantes, sabe? Da história do esporte mundial. Pô, que da hora.
cara é absurdamente incrível. E uma música que não pode faltar antes das tuas provas e treino. Assim, eu escuto muita música mesmo, então eu prefiro as músicas animadas, sabe? Pra me deixar ali já no momento digamos assim... Um flow. Tipo, já tá bem, energia boa, sim. Tipo, vai dar tudo certo, a gente tá bem e vamos pra cima. E o pior treino da vida? Cara, qual seria? é difícil pensar, porque eu já tive muitos treinos ruins que doeram muito. Mas eu vou falar o mais atual, que eu senti assim que eu não ia aguentar. Sim, pode ver. Eu acho que faz um mês, basicamente, eu fiz 100 de 100 pra 1,20. 10 quilômetros. Uau. Pô, isso dói pra caraca. Doeu. É assim, porque eu acho que nadar 100 de 100 assim não dói tanto no muscular, mas é muito mais mental, sabe? De aguentar. Sim. Até muscular chega... Não chega... depois de uma certa quantidade, para, né? a dor para. A dor para. Já doeu tanto que para. Mas, tipo, o melhor que eu consegui foi, tipo, a cada 1,35 esses 100 de 100. Mas, pô, o pior não é realmente, tipo, a dor no corpo. Depois realmente para. Depois no meio, para depois para. O corpo vai no automático já. O problema é a mente. Tipo, você já tá comendo a mente ali, já tá cansado mentalmente. Esse que é o pior. Então, concordo contigo. E qual é a melhor lembrança na piscina? Acho que o momento que eu tenho vários momentos, mas assim, de dois que eu gosto muito foi quando eu fui campeão brasileiro e o momento que eu nadei esse 2,6 depois e consegui minha vaga pro Mundial da França. Pô, que da hora. E uma frase que te move? Eu acho que uma que eu penso muito é uma que o Léo fala de vez em quando, que no esporte a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Pô, essa é boa. Essa é boa, eu já escutei, inclusive, ele falando isso. Ele sempre fala. Eu já escutei ele falando isso. Eu acho que é uma coisa que eu acho que me motiva muito de nunca ficar preso nos maus resultados. Sim. Tudo bem, nadei mal, vamos virar a página, esse momento vai ficar para trás. Vou tirar desse momento os aprendizados que eu puder e a gente vai seguir daqui. Sim, sim. Eu concordo plenamente com você também. Isso aí é real. Eu acho que eu também já cheguei a um momento onde eu me crucificava praticamente por conta de resultados ruins. E que simplesmente dentro do esporte, muitas vezes a gente não tem esse controle, né? Isso. A gente tem um controle de estar ali treinando, se dedicando. A gente tem um controle só de dar o nosso melhor. Exato, todos os dias. Então, essa parte da competição tem muitas coisas que podem acontecer no momento e que acabam não dando realmente certo. Mas a gente sempre tá ali disposto a melhorar e evoluir cada vez mais, né? Isso é legal. E qual é o melhor treino? Eu confesso que eu gosto de treinar medley. Medley? É um treino... É um treino... Assim, é um treino que eu gosto de fazer, um treino que varia muito. Eu acho um treino, assim, divertido, sabe? De fazer. Divertido. Pra vocês verem o nível da pessoa. De achar divertido medley. Caraca, eu prefiro nadar só crawl. Assim, no máximo um costa. É porque eu sou mais de meio fundo, né? Eu treino pra prova de 200 principalmente. Sim. Então, pra mim é muito mais legal treinar medley, treinar estilo do que crawl, porque geralmente quando a gente tá fazendo série de crawl, no treino é mais voltado pro fundo. E não é umas séries que eu curto tanto fazer. Isso é real. Acho que é por isso que eu gosto, na verdade. Por conta que tem muita série de fundo dentro. E, cara, o que você poderia passar de mensagem pra galera que te acompanha, pra galera que te segue, pra galera que se inspira em você e até pro resto do nosso público que tá te conhecendo agora? O que você poderia passar
para eles de mensagem? A gente sempre pede para os convidados passarem uma mensagem vindo do seu coração, o que você quiser passar para a galera. Pode ser sobre qualquer coisa, alimentação, treino, vida. É uma mensagem para eles. Bom, eu acho que uma coisa que eu penso muito, que eu acho que todo atleta deveria ter, é muita humildade dos grandes resultados. E saber, assim, honrar todos os que vieram antes de você, sabe? Sim. Tipo, eu tô aqui hoje porque todos os que vieram antes de mim hoje conquistaram esse lugar. Eles construíram, digamos assim, esse castelo inteiro. E hoje eu tô aqui representando eles, representando os que vieram, os que estão aqui, os que vão vir. E honrar a história dos atletas que já passaram e tentar fazer também a minha história e sempre ser humilde e aproveitar o momento da vida. É isso. Caraca, o cara é outro nível. Tipo, atletas de verdade, todos reconhecem, todos falam a mesma coisa. Então, tipo, é uma coisa absurda. Tipo, você pode perguntar de qualquer atleta de alto rendimento ou qualquer atleta que realmente se entrega 100% ao esporte, ao que é o esporte de verdade. E todos citam a mesma coisa, que a humildade sempre tá ali nesse meio da frase. Então, tipo, a humildade sempre é uma coisa que vai nos mover e nos tocar. Porque... Tipo, é uma coisa assim que, cara, qualquer atleta que eu já conheci na minha vida sempre falou isso, que a humildade é praticamente a palavra-chave de todas as frases. Porque eu acho que não adianta a gente chegar num nível de super-humano, chegar lá no topo e a gente tá sozinho, sabe? Sem ninguém. Sim. Porque se a gente não é humilde, a gente acaba afastando todas as pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. Acaba que ninguém torce pela gente. Então, sempre aproveitar os momentos, as pessoas que estão com você durante o processo, para também deixar tudo de uma forma mais leve. Sim, com certeza. E todo mundo comemorar junto contigo quando tu chegar lá, sabe? Sim, pô. Isso é show demais, isso é muito demais, é real. E, Arcos, qual é o teu sonho? Chegar nas Olimpíadas e marcar meu nome na história da natação amazonense. Boa. Eu acho que já tá marcado. Acho que todo mundo já vai saber realmente quem é o Arcos, depois de tantas quebras de recorde, principalmente. E acho que você já escreveu uma história muito, muito bonita do teu nome, né? Então, com certeza, você já tá registrado na história da natação amazonense. Obrigado. E pro esporte no geral, né, do Amazonas. Querendo ou não, acho que todos os esportes abrangem a questão da saúde, que é o foco, o objetivo principal. Então, isso é importante a gente citar. E com certeza, esses nomes, grandes nomes, no caso, seu nome, já está escrito aí pra galera. E eu tenho certeza que muitos vão ficar felizes e vão querer também te conhecer mais, saber quem é o Arcos e te acompanhar nessa tua trajetória que querendo... Não, cara, sério, a história de atletas, principalmente a gente que busca estar no lugar mais alto sempre, é muito bonita. E, tipo, eu não falo nem por mim, eu falo por histórias de pessoas que buscam isso todos os dias, que buscam estar entre os melhores, que se dedicam, que se esforçam e que se entregam de verdade, porque só quem está realmente do nosso lado, só a gente, só Deus sabe o quanto a gente se dedica, o quanto a gente se esforça, o quanto é difícil e muitas vezes cansativo. Sim. Então, a gente apenas quer poder seguir o nosso sonho com mais leveza, com um pouco mais de abraço, de apoio. Sim. E a gente fala de apoio em questão de incentivo, porque isso falta pra gente. Sim. A gente sabe o quanto a gente treina, o quanto a gente se dedica para tudo isso, e é muito ruim a gente não ter esse apoio para poder realmente dar aquele empurrãozinho que a gente precisa para chegar lá. Porque a gente sabe o quanto, vamos falar a real, o quanto é caro viver o esporte, o quanto é difícil viver o esporte financeiramente falando, porque é uma coisa que a gente precisa
abdicar muito tempo, Sim. ter escolhas difíceis, e para conquistar o nosso sonho, a gente acaba tendo que ter muitos gastos. Sim, é viagem, alimentação, Sim. suplemento, Sim. os materiais que a gente usa durante os treinos. E tudo isso é pra gente mostrar para todos que vêm, como você falou, que vêm depois, pra gente mostrar para eles o que é possível, que sim, podemos ter atletas do Amazonas disputando mundialmente, internacionalmente, nacionalmente, e disputando por lugares incríveis no pódio. Então, esse acho que é a chave. Sim. Porque a gente tem a oportunidade de ter atletas olímpicos aqui do Amazonas. A gente tem possibilidade de criar esses atletas. O Arcos é uma referência. Inclusive, muitas vezes... Inclusive, eu fui treinar no Pedro Nicolas, inclusive, muito por conta do Arcos. Porque, tipo, olhar, o cara brigando para estar dentro das Olimpíadas. E eu sei que já é uma coisa sobre-humana. Então, se um clube... tem isso, se um clube já entrega isso, entrega a possibilidade de o cara estar disputando uma Olimpíada, então significa que, além de o Arcos se dedicar muito, além de ele se dedicar muito, eu sei que a equipe toda se dedica muito também para poder estar entre os melhores. E, falando em resultado, vocês mostram isso, né? O Instituto Pedro Nicolas mostra isso. Então, a gente coloca em primeira mão, humildade acima de tudo, e Deus na frente sempre, e que os nossos objetivos sempre vão ser alcançados. Sim. A gente não vai parar até conquistar, e a gente torce muito pelo Arcos. Eu torço muito por você, Arcos. Obrigado. Também, para você estar e sempre continuar buscando estar dentro desse grupo seleto que são os melhores do mundo e estar nas Olimpíadas em um dia. E eu não tenho dúvida que tu vai chegar lá, com toda a dedicação que você tem, com todo o esforço que você faz na piscina. Muitas vezes eu já via o Arcos terminando um treino vomitando, entregando realmente tudo de si. O boy ficando feliz pra caramba porque ele tá vomitando, porque realmente ele entregou tudo de si. Então, isso é legal de ver. Eu digo por questão de esforço. Eu sei o quanto isso é difícil. Então, parabéns. E eu fico muito grato pela tua presença aqui, por tu contar um pouco da tua história, por tu chegar aqui e falar um pouco sobre você, sobre como foi aí iniciar a natação e esse mundo um pouco da natação, e também compartilhar um pouquinho dos teus sonhos com a galera. Então, eu tenho certeza que não só eu, mas uma galerinha aí vai ficar muito contente de te conhecer. E vamos pra cima, vamos te acompanhar nas redes sociais. Então, pode citar aí. A gente vai deixar aqui, mas, Tá bom. Mas pode citar aí pra galera que quiser te acompanhar. Tá. Qual é o teu Instagram, onde te achar. O meu Instagram de natação é que eu posto geralmente meus resultados, quando eu tô indo pras competições, os meus recordes. É Caio Arcos. Caio Arcos é aqui escrito, ou aqui desse lado, Caio Arcos. Pesquisa lá e é esse o meu Instagram lá. Pode me acompanhar lá, de vez em quando eu posto lá as coisas. E é isso. Obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço pela tua presença, Caio. Fico muito feliz de ter aqui, viu? E, vamos pra cima. Acompanhem o Caio Arcos lá. Eu tenho certeza que o Arcos vai começar a postar também um pouquinho mais pra gente saber um pouquinho mais também da rotina, da alimentação dele. Então, vamos pra cima. Obrigadão, Caio, pela tua presença aqui. Ficamos felizes demais em te conhecer um pouco. E vamos pra cima e até a próxima. Valeu, galera. Beleza?